A escola ela tem uma capacidade gigantesca, e é uma capacidade dela, gigantesca de se formar fracassados. E eu falo isso sem sombra de dúvida e sem lateralidade no que eu estou falando. Primeiro porque eu sou um estudioso na área, não apenas de uma maneira informal, mas de uma maneira formal. Meu mestrado foi nessa área, minha graduação foi nessa área. Eu tive durante 5 anos atuação, não apenas no ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, ensino curso técnico, curso de extensão. Ou seja, já eu tenho um pouquinho de know-how para poder falar isso. Sim. Que a educação ela forma fracassados. Por quê? Porque em momento algum, Heitor, a escola ela te forma para a vida. Em momento algum, ela te forma de uma maneira emocional, ela te forma de uma maneira prática, ela te forma de uma maneira empreendedora, ela te forma com mindset de prosperidade, ela te forma para você enfrentar os problemas dia após dia e entender que isso não é o fim do mundo. E aí a gente começa a entender, inclusive, se eu não me engano, foi essa batina ontem que o Trump disse para a CNN, ele disse uma coisa muito interessante. O problema dos Estados Unidos hoje não são as armas, é a saúde mental das pessoas. Eu já venho falando isso vários anos. Pessoal, toda vez a mídia militante, quando acontece um tiroteio nas escolas, o que eles falam? Olha aí, ó, tá vendo o que libera arma? Olha aí, tá vendo o que... Cara, vamos lá. As escolas estão formando pessoas doentes. Aí o problema é a legalização das armas. O problema é as pessoas terem armas em casa. O problema... Você tá entendendo? Ou seja, é nós direcionarmos o nosso olhar para uma ferramenta que existe na mão das pessoas e não para a causa daquilo que está acontecendo. E a escola, ela é diretamente responsável por isso. Eu juro para você que eu não sei o porquê da romantização da educação. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas no Brasil é impressionante. O professor, você já viu isso, né? Uhum. Uma profissão por amor, uma profissão... Tem uma frase, cara, eu acho bizarra. Educar... ser professor não é uma profissão, é um ato de amor. Vai pra puta que pariu, cara. Você tá entendendo? Aí você vai começando a entender por que o negócio não dá certo. Lógico. Porque os caras constroem muito mais uma visão emocional de uma profissão do que propriamente prática. E tá na cara que não vale a pena ser professor. Não, cara. Lógico, assim, eu digo em questões monetárias, né? Não só isso, viu? Mas, tipo, poxa, devia ser muito mais valorizado, né? Mas o problema maior da educação não é nem em relação a quanto se ganha. Porque eu conheço pessoas hoje ganhando o mesmo tanto que um professor trabalhando em balcão de meia e, assim, adorando. Vendendo meia, né? Um balcão vendendo meia e adorando. Trabalhando, por exemplo, atendendo num call center, obviamente não adorando, mas, assim, muito melhor que um professor. Mas eu digo... O processo que o professor passa é um negócio muito burocrático para ele chegar naquele valor, né? Aí que tá. E novamente eu falo, não é culpa do professor o que está acontecendo. Não. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa ela se disponibiliza e insiste em estar lá, sabendo do sistema ferrado e destruído que está, obviamente ela é parte do sistema que é culpado. Sim. Então, o que acontece? Obviamente, foi o que aconteceu comigo. Muitas coisas, várias coisas. Eu olhava e falava assim, cara, temos que mudar. Cara, tem que fazer diferente. Cara, vamos fazer uma coisa legal. Cara, vamos não sei o que lá. Aí sabe o que eu recebo em troca? Eu recebo em troca boicote de colega de profissão. Eu recebo em troca um cara que era um professor na época, junto comigo, falando que enquanto eu tava você vê, em casa... diagnosticado não, afastado por um laudo médico, por estar supostamente com uma síndrome de burnout, que é já hoje, que é muito discutida, mas na época não era nem tanto. Professor espalhando lá nas escolas todas que eu dava aula que eu tava pro Rock in Rio. Aí você começa a entender que o problema da educação é um problema de mau caratismo, de gente mal preparada, e, ao mesmo tempo, um problema de... Aí você fala, o problema é o salário do professor. Que nada! Você pode triplicar o salário dos professores, que daqui 2 anos vai estar a mesma coisa. Porque o problema, como te disse, não é apenas o salário, mas é a proposta de educação. Por isso que eu vejo que a única saída da educação brasileira, eu falo da brasileira que é o que eu conheço mais,
É você pegar tudo com martelinho, igual o Nietzsche fazia, né? Obviamente de uma maneira abstrata, figurativa, mas você quebrar tudo. É não deixar nada. Porque enquanto a gente não fizer reforma do ensino médio... Cara, eu olhei aquilo lá, é ridículo. Políticos que não faz ideia nem se o filho, sabe? Nem se o filho cursou ensino médio ou não. Nem se como é que foi, qual nota que o filho teve, discutindo proposta do ensino médio. Aí você olha aquela proposta, é bizarro, é risível, sabe? De tão descolado, despregado da realidade. E quando eu falo realidade, não é realidade de sala de aula, não. É a realidade que a pessoa ela vai enfrentar depois que ela sair da sala de aula. Porque o pessoal não está entendendo ainda que se forma é para a vida. Então, por mim, tirava esse negócio... Eu fico, obviamente, que eu pego questões figurativas. Mas por mim, tirava esse negócio de Bhaskara, tirava esse negócio de química orgânica, tirava esse negócio de literatura brasileira clássica. Aí você fala, mas as pessoas não vão... Não, cara, a gente não tá falando para fazer um index igual da Idade Média de livros proibidos para se ler. Não, mas é que num grau de prioridades dentro do sistema educacional, e isso tá em 100º ou 89º lugar. A pessoa ela sai sem saber o que é um juro de cartão de crédito, um juro rotativo. Não sabe o que fazer com o dinheiro. A pessoa ela não sai, ela sai sem saber trocar uma lâmpada na casa dela. A pessoa ela sai sem entender, por exemplo, que há um outro caminho para se seguir a não ser empregado para o resto da vida. Ou ser empregado, mas buscar construir uma carreira e depois, por exemplo, buscar uma sociedade. Coisas elementares que, por exemplo, na sociedade americana a gente tem. Sim. Aí você vai me falar Venda de garagem. Exatamente. Tudo isso aí, entendeu? Querendo ou não, ajuda na... Com certeza. Aí você olha aqui, não. Aí o Estado não. Criança não pode trabalhar porque trabalhar é exploração infantil. Cara, então assim, se criança não pode trabalhar... no sentido, pelo menos, sabe, de entender a situação, porque qualquer um que fizer isso vai preso. Então a gente está formando para quê mesmo? Né? Porque antigamente formava para as indústrias, né? Inclusive eu acho ridículo ainda as escolas em 2023 ter turmas divididas em séries, uma sirene tocando igual em fábrica tocava, dividindo 50 minutos. Escola parecendo uma prisão. Escola, parecendo não, idêntica. Inclusive eu fiz uma sequência de stories mostrando isso. Sim. Colocando uma foto de uma escola e uma foto da prisão. Os pátios de entre aspas, intervalo de uma prisão de uma escola são idênticos. Geralmente os pátios são mesas de concreto, são pátios todos cimentados, são lugares em volta com... Sabe? É horripilante. Por isso que, infelizmente, eu te falo, a educação brasileira não tem conserto. A única solução da educação brasileira é construí-la do zero. Não vem com essa de reforma do ensino médio, reforma de não sei o quê, a valorização salarial de professores. Não vai adiantar nada. Você pode comprar data show para as escolas do Brasil inteiro. Você pode colocar a internet dentro das salas de aula do Brasil inteiro. Se não mudar a estrutura, não vai mudar nada. Vai continuar do mesmo jeito. Faz sentido. Pior.